Ok? Ora bem, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. À Raquel Silva por ter disponibilizado o seu tempo de ajudar a ginástica mais uma vez. A Raquel tem sido uma pessoa que tem colaborado regularmente com a Federação de Ginástica de Portugal em diversas ocasiões, faz parte da Comissão Científica da Federação, é também uma autora de 2 livros publicados pela Federação, um sobre o tema que vamos aqui discutir, um outro sobre o sono, e a Raquel tem sido uma pessoa muito ativa naquilo que tem sido o trazer conhecimento científico para a Federação de Ginástica de Portugal e estamos muito agradecidos. Muito obrigado, Raquel, por toda a disponibilidade que tens tido e pela disponibilidade de hoje em particular. Aos ginastas, à Margarida, à Bárbara, à Francisca, ao Henrique e ao Miguel, muito obrigado pela vossa disponibilidade. A sessão de hoje é a primeira de um conjunto de sessões que vamos ter hoje só para esta primeira, para a rítmica e para a ginástica acrobática, depois outras disciplinas serão mais tarde. E é o primeiro também dia deste conjunto de sessões, que entendemos que elas sejam um momento esclarecedor para todos, ou pelo menos tentar esclarecer alguma das dúvidas que nos assolam a todos nós neste momento que estamos a viver, o que é que podemos fazer, que cuidados devemos ter e depois também abordarmos de alguma maneira aquilo que devemos ser os cuidados que devemos ter quando regressarmos ao ginásio assim que a situação que estamos a viver atualmente for aberta para nós acabar e nós podemos então irmos para onde nós gostamos de estar, que é nos nossos ginásios, nas nossas escolas e lá. Está bem? Não quer dizer que não gostem de ficar em casa, também gostam, mas já começa a ser muito tempo. Portanto, a todos, muito obrigado. Vamos então começar. Aquilo que vamos fazer, a Raquel então irá fazer uma pequena apresentação do tema e depois aquilo que iremos fazer são vocês irão colocar as dúvidas que vos tenham assolado sobre este tema, está bem? Raquel. Então, muito boa tarde, obrigada. Eu tenho que agradecer também o convite, é sempre um prazer estar ligada à ginástica e, portanto, dentro daquilo que eu puder, de acordo com as minhas áreas de trabalho e de investigação, é sempre muito bom continuar ligado a uma modalidade que me trouxe vários valores que eu ainda hoje usufruo no meu dia-a-dia. E se é um prazer e tenho vindo a ajudar, se é um prazer eu ajudar atletas nacionais e de renome e de referência mundial noutras modalidades, nomeadamente no hóquei em patins, no voleibol, etc. Também a ginástica é uma das minhas modalidades de coração, portanto também é um prazer conseguir, mesmo que à distância e nestas condições de confinamento, poder ajudar atletas, treinadores, pais, também dirigentes, portanto todas as estruturas diretivas ligadas à ginástica em Portugal. Bom, eu julgo que este espaço, e era isso que estávamos a comentar, é um espaço de partilha, portanto eu vou só focar aqui 5 aspectos muito gerais e desenvolver cada um deles, mas estas sessões são feitas para vocês, portanto para os ginastas que temos aqui connosco e portanto de diferentes sexos, diferentes idades, de diferentes especialidades da ginástica e portanto é nesse sentido que eu estou aqui, portanto estão à vontade para a qualquer momento me colocarem as questões que quiserem, podem interromper, não tem absolutamente problema nenhum. Relativamente a este tempo de confinamento, já toda a gente tem-se falado na comunicação social e entre amigos, entre colegas, não é fácil, não é? Nós estarmos tanto tempo, portanto, sem treinar, portanto, não é fácil para nenhum atleta, muito menos para ginastas que têm um treino muito intenso e normalmente quando são atletas de um nível competitivo mais elevado treinam mais do que uma vez por dia e portanto também eu em minha casa tenho aqui várias adaptações para quem cá vive e quem é cá atleta, portanto faço ideia como também estarão as vossas casas.
Mas é exatamente isso que é importante, é que vocês não deixem de treinar e, portanto, eu queria focar esta conversa numa palavra-chave, que é a rotina. E as rotinas são importantes logo a partir dos horários das refeições. Portanto, é muito importante que mantenham as vossas horas das refeições e que não saltem refeições. Portanto, muitas vezes acontece que o facto de terem aulas a partir de casa, portanto já não perdem, entre aspas, tempo, ou não gastam tempo nas deslocações que fazem para a escola ou para a faculdade, ou até para treinar, mas não, portanto, podem usar essas horas que não fazem portanto, que não se vão deslocar, no sentido de poderem dormir mais uns minutos, mas, por exemplo, o acordar e tomar logo o pequeno almoço pela manhã é um aspecto crucial para começar um bom dia, um dia que seja produtivo para qualquer ginasta. E, portanto, este pequeno almoço não deverá acontecer para além dos 30 minutos após o acordar. Portanto, quando acordam, fazem a vossa higiene e, à partida, não estarão todo dia de pijama, não é? Porque têm que treinar, como é lógico, e, portanto, o pequeno almoço deve ser logo muito respeitado. Podemos falar depois também sobre a constituição do pequeno almoço, até porque pela experiência que eu tenho, possivelmente vão-vos surgir essas dúvidas, mas deixem-me só falar então das rotinas. Portanto, essas horas das refeições, portanto, o pequeno almoço, depois a meio da manhã o lanche, o almoço, o lanche a meio da tarde, e depois tem que regular esse horário das refeições e do lanche, principalmente à tarde, porque dependendo também da duração do vosso treino da parte da tarde. Depois o jantar, pode ser necessário fazer um segundo lanche, dependendo da hora que vão jantar, mas neste tempo de confinamento não é muito habitual. E se entre o fim do jantar e a hora de ir deitar ultrapassar as 2 horas, convinha que fizessem uma ceia. E vocês devem estar a pensar que vão comer como glutões, mas isso não é verdade. Na verdade, a chave do sucesso neste âmbito prende-se com o facto de se fazer várias refeições ao longo do dia, mas em quantidades mais pequenas, porque tem que haver um equilíbrio entre o gasto de energia e a energia que vocês consomem, e essa energia vem dos alimentos, não é? E, portanto, se vocês consumirem muita energia ou muitas calorias e gastarem não nessa quantidade, portanto, se gastarem demasiado, o vosso organismo fica em déficit de energia, mas se gastarem também de menos, também há outro desequilíbrio e, portanto, há esse acumular de energia. Portanto, na verdade, o sucesso está entre consumir e gastar na mesma quantidade. Portanto, o saltar refeições é um erro, mas se isso vos gera alguma inquietação, têm é que perceber que não vão comer a mesma quantidade de energia, possivelmente gastariam num dia que tivessem um treino no ginásio, um treino bidiário no ginásio, na vossa vida normal, e sim reduzir a quantidade de cada porção que podem optar em termos alimentares. Ainda aqui atrasado, e a convite do Centro de Medicina do Sono aí de Lisboa, pediram para escrever um artigo na área do sono com atletas de alto rendimento e, por exemplo, há um jogador de Barcelona que considera neste momento o seu sono de pouca qualidade e considera-o assim e aponta algumas causas porque considera que atualmente sente um stress adicional por não estar a fazer aquilo que mais gosta, e essa é uma das possíveis causas. Portanto, deita-se à hora normal, mas depois tem dificuldade em adormecer. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque o segundo aspecto, portanto, se o primeiro aspecto das rotinas é o horário das refeições, o segundo aspecto é o horário das horas de sono. E porque a regulação do apetite também
acontece durante o período do sono. E, portanto, também é importante nós termos muito bem definidas a hora de deitar e a hora de levantar. Já sabemos que, no seguimento daquilo que eu estava a dizer há bocadinho, não temos que fazer as deslocações para ir para a escola ou para a faculdade, aproveitamos sempre esses minutinhos para dormir mais um bocadinho. Ou então, à noite, para nos deitarmos um bocadinho mais tarde, porque vimos o filme que gostávamos, ou estava a dar uma série interessante, e portanto que esse período de ir para a cama, que a hora de deitar não se estenda demasiado e portanto não considerem que pelo facto de não terem que ir para o ginásio podem descansar muito mais, porque se assim acontecer os vossos horários de sono começam-se a desregular. E se isso acontecer, depois também o vosso apetite começa também ele próprio a desregular-se. E isto é uma grande confusão, porque o apetite desregulando-se também se desregula a composição corporal. E, portanto, isso é uma coisa que nós efetivamente não queremos. Portanto, ter horas regulares e certas de deitar e de levantar. Outro aspecto importante é, no meio disto tudo, vocês organizarem-se, e os ginastas são, pelo menos da minha experiência, os ginastas são dos atletas que eu conheço, dos mais disciplinados em termos de organização e até em termos de planeamento das tarefas da sua vida diária. Portanto, no meio disto, têm que planear juntamente com os vossos treinadores, que também têm uma responsabilidade acrescida. Portanto, se vocês sentem esse stress grande, os vossos treinadores também sentem esse stress, porque na verdade eles são os líderes deste processo e são os líderes à distância. E portanto também eles certamente que estão a planear e a preparar e a organizar todo o treino que vos enviam e depois têm que fazer a supervisão à distância e portanto tudo isto é realmente um fator adicional de stress. Portanto, o importante aqui é que consigam encaixar essas horas de treino, sendo certo que para vocês possivelmente as horas de treino são mais importantes do que as horas de descanso, mas atenção que o descanso é tão ou mais importante do que o treino e portanto também o saber descansar, que é diferente do dormir, também é importante e portanto no meio dos horários das refeições e dos horários de sono, distribuir o vosso treino de forma a que vocês também tenham um período de descanso. Depois um outro aspecto, que é o quarto aspecto, é o vosso estado de hidratação. O consumo de água, ou neste caso a água, para qualquer ginasta deve ser a bebida de eleição, muito mais quando está em casa. Na verdade, nós gastamos, ou os ginastas neste caso, gastam mais água ou perdem mais água quando estão a treinar, mas não se podem esquecer que consumir água, principalmente no intervalo das refeições ao longo do dia, é de veras importante. Nós conseguimos sobreviver à volta de 3 a 4 semanas sem comer, mas só conseguimos sobreviver à volta de 3 dias sem consumir água. Portanto, como veem, é muito importante, realmente nós fazemos uma ingestão de água diária importante. E se nas pessoas da vossa idade, portanto, jovens atletas, e portanto, se os vossos pais, portanto não atletas, devem ter um consumo diário aí à volta dos 8 copos de água por dia, vocês como são atletas têm um gasto também, têm uma perda de água, têm uma perda de água ligeiramente acrescida, portanto essas necessidades também estão aumentadas e por isso às refeições principais, ao almoço e ao jantar, 1 ou 2 copos de água à refeição. Claro que devem beber de forma a ficarem confortáveis. Se estiver muito calor, certamente optarão pelos 2 copos em vez de por 1 copo, mas numa situação de maior, portanto, mais estabilidade em termos da temperatura ambiente e da vossa temperatura, à partida 1 copo será suficiente. Mas realmente esta água tem mais benefícios em termos da regulação da temperatura corporal e de outros processos fisiológicos no intervalo das refeições. Depois o quinto aspecto e último, em termos de rotinas, tem a ver com a exposição solar. É muito importante, se nós queremos que vocês cheguem à noite e sintam o prazer que é dormir e adormecer a essas horas certas,
e que depois de manhã também se levantem e sintam que o vosso sono foi rejuvenescedor, foi reparador, é muito importante que logo pela manhã também apanhem sol, portanto esta exposição à luz, não é ficar a derreter uma espécie de ficar em camarões, não é? Porque ninguém vai para a praia, mas quem tem uma varanda ou quem tem um espaço cá fora, um jardim exterior, mas privativo, não é? Dentro de sua casa, poderá usufruir desse maior período de exposição solar. Mas na verdade aquilo que se pretende é que vocês apanhem esta luz solar, portanto, que tem propriedades fantásticas na regulação do nosso sono e por isso vai fazer com que vocês também no período da noite sintam essa vontade fisiológica e natural de adormecer e de quererem dormir. E uma outra situação muito importante, portanto, que é a influência dessa exposição solar na síntese da vitamina D, que é importante não só para as pessoas, portanto, para a população em geral, como também para os atletas. Inclusive, está neste caso associada em termos desta prevalência e desta proliferação do Covid-19 em Itália, parece que algumas pessoas, e nisso alguns investigadores italianos estavam a tentar provar isso, portanto parece que algumas vítimas de Covid-19 em Itália apresentavam portanto, concentrações de vitamina D reduzidas no seu organismo, mas para já isto é uma mera especulação, e portanto precisa de confirmação científica, mas realmente é um outro cuidado, portanto, a reter. Portanto, de uma forma geral, era isto que eu queria dizer. Agora acho que é mais importante, em vez de ser eu a falar, vocês colocarem as questões e então eu agora responder às vossas questões, acho que é bastante mais apelativo e formativo para vocês. Ok, Raquel, obrigado. Vamos fazer o seguinte, eu vou seguir a ordem que eu tenho aqui dos vossos nomes e vou chamando um a um, depois os dois irmãos falam um e depois a Raquel responde, depois pode falar o outro. E portanto, a primeira pessoa que eu tenho aqui é a Bárbara. Vou ativar o som da Bárbara. Bárbara. Olá, boa tarde. Muito bem. Bárbara, podes fazer as perguntas que tu achares necessárias e as dúvidas que tu tiveres. Relativamente à introdução que deu, eu tenho muitas dificuldades em ter as refeições todas nos mesmos horários, ou fazer várias refeições por dia. Eu questiono se, por exemplo, nós quando estamos a treinar, normalmente gastamos muito mais do que agora, por isso devemos na mesma fazer tantas refeições como se estivéssemos em aulas, ou isso não vai prejudicar, o facto de fazermos tantas refeições não vai prejudicar o nosso peso, porque isso é uma preocupação nossa agora, não é? É se o nosso corpo deixa de estar em forma e pronto, é mais essa a questão. E depois relativamente à ceia, porque eu depois de jantar demoro imenso tempo a deitar-me e questiono-me sempre o que é que posso comer nessa refeição, na ceia. Bárbara, eu antes de lhe responder queria perguntar-lhe se essa dificuldade em fazer sempre as refeições se prende só neste momento, neste período de confinamento, ou se é habitual isso acontecer fora, portanto se já acontecia antes deste período de confinamento. Sim, é habitual. É habitual, pronto. Então, se é habitual, isto possivelmente prende-se com uma coisa. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito, muito simples. Que idade é que você tem? 24. Pronto, você já é uma jovem adulta. Por exemplo, é na adolescência que as pessoas deixam de tomar pequeno almoço. Ou que, quer dizer, não deixam todos de tomar, não é? Mas é na adolescência que começa a saltar-se o pequeno almoço. E quando se salta o pequeno almoço, o que é que acontece? Normalmente, porque o pequeno almoço serve como um regulador do apetite. E, portanto, quando as pessoas não tomam pequeno almoço, aliás, isso está provado,
normalmente as pessoas que saltam o pequeno almoço têm mais probabilidade de sofrerem de excesso de peso ou de serem obesas. Portanto, e na adolescência, quando, ainda por cima, com a entrada na puberdade, as meninas têm uma tendência fisiológica para aparecimento e, portanto, para acumulação de maior tecido adiposo, e os rapazes tecido muscular. Portanto, nessa altura, quando não se toma pequeno almoço, o que nós estamos a dar, os indicadores que estamos a dar ao nosso organismo é, efetivamente, que não é necessário que ele receba essa energia. No entanto, o nosso corpo começa a receber outros sinais em que vem um período de fome. E, portanto, quando vem esse período de fome, entre aspas, portanto, não é aquela fome de não ter alimento que comer, não é? É aquela fome temporária. O que é que acontece? Essa fome vai aumentando, esse apetite vai aumentando, e quando nós temos depois acesso numa outra refeição à comida, normalmente comemos para além das nossas necessidades. E, portanto, e aí está um fator que ajuda a desregular o apetite. Portanto, neste sentido, eu compreendo que o facto de vocês não estarem no ginásio a treinar, que consigam, que isso consiga gerar-vos alguma ansiedade, porque neste momento podem achar que estão a gastar menos energia do que se estivessem a treinar no ginásio, mas isso pode não ser verdade. Você pode estar a treinar em casa, depende do planeamento que lhe foi feito e depende do treino que está a realizar em casa. Na verdade, você pode estar em casa a fazer uma preparação física e a treinar de forma a gastar tantas ou até mais calorias do que no ginásio. E, portanto, eu como não consigo quantificar isso, não lhe posso dizer exatamente. Aquilo que eu lhe posso dizer é que se existe esta dificuldade em fazer refeições, a solução não é saltar. A solução é, em cada uma dessas refeições, utilizar, por exemplo, no pequeno almoço, em vez de beber uma caneca de leite e comer um pão com queijo e antes ter comido uma laranja, em vez de comer uma laranja, come meia laranja, em vez de beber uma caneca de leite, bebe meia caneca de leite, e em vez de comer um pão com queijo, come meio pão com queijo. E é muito importante, no meio disto tudo, nós variarmos os alimentos, porque se todos os dias bebermos ao pequeno almoço leite e comermos pão com queijo todos os dias, dia após dia, qualquer um de nós perde o apetite pelo pequeno almoço. Portanto, o variar, o escolher alimentos diferentes, com cores diferentes, com sabores diferentes, com texturas diferentes, torna-se muito mais apelativo, quer ao paladar, quer até, como é que se diz, os olhos também comem, não é? Os ditados populares têm uma aplicação estrondosa e, portanto, os olhos também comem. Portanto, essa dificuldade em fazer refeições pode efetivamente estar ligada a muitas coisas. Pode, por exemplo, estar ligada quando você era adolescente, começou também com essa atitude que é um bocadinho padronizada nos adolescentes e que deve ser contrariada. Portanto, de não tomar pequeno almoço. E muitas vezes as pessoas não tomam pequeno almoço por várias razões, uma delas é não ter tempo, que isso não é execuível, mas uma delas é não ter apetite. E normalmente isso acontece porque ou o jantar no dia anterior foi muito perto da hora de deitar, ou então o jantar foi muito volumoso e, portanto, a pessoa acorda até parece que ainda está infartada. E, portanto, aqui temos que também avaliar a que horas é que está a ser feito o jantar e o que está a ser consumido ao jantar. E pode ser pode ser esse um aspecto da sua dificuldade em fazer as refeições. Agora, certamente, e não duvido disso, o pequeno almoço, nós na nutrição até muitas vezes dizemos que o pequeno almoço devia ser o primeiro almoço, porque as pessoas muitas vezes perdem a noção, o facto de o chamarmos pequeno almoço parece que lhe estamos a retirar a importância e na verdade é a refeição mais importante do dia, porque nós vimos de um jejum muito prolongado, não é? Que foi a noite de sono, e portanto é uma refeição que deve efetivamente estimular-nos para o começo do dia, portanto, e consegue-se perceber
em várias pessoas, de várias idades, várias profissões, que os níveis de atenção e de concentração nas pessoas que não tomam pequeno almoço são muito mais reduzidos do que nas pessoas que tomam. Portanto, esta é a minha deixa, portanto, a minha dica para incentivar. E, portanto, essa dificuldade em fazer refeições deve efetivamente passar pela regularidade no horário, mas, claro que ajustado aos seus interesses e às suas conveniências, mas possivelmente tem que ver com reduzir a quantidade dos alimentos e o que está a comer. Relativamente à ceia, portanto, disse-me que ainda demora bastante tempo entre o acabar a hora do jantar e o deitar. É assim, não é, Bárbara? Sim? Uhum. Sim, okay. Sim. Eu vou-lhe dizer o que não deve comer. Okay. É mais fácil, e a seguir digo-lhe que deve comer. O que não deve comer, não deve comer nada que seja estimulante do sistema nervoso central, porque você a seguir vai dormir, não é? Portanto, quer dormir. Ou se calhar vamos começar por beber, você já tem 24 anos, é adulta, eu não acredito que o faça, mas cumpre-me, eu sinto-me na obrigação de o referir. Álcool deve estar vedado, não é? Portanto, não deve acontecer. E os refrigerantes também não, são estimulantes. Portanto, o café, tudo que tenha, portanto, o café, o chá verde, o chá preto, não devem ser consumidos à noite. E, por exemplo, uma coisa que as pessoas gostam muito e que eu também gosto muito, que é o chocolate e que nos dá muito prazer, também não deve ser consumido à noite. Efetivamente, o que pode comer à ceia é algo que a conforte, por exemplo, um iogurte sólido, ou um iogurte líquido, ou um chazinho, por exemplo, de cidreira, ou de tílio, ou o que quiser, não sei se gosta de chá, mas pode, pronto, por exemplo, um chazinho com 2 ou 3 bolachas Maria. Portanto, o objetivo é dar-lhe algum conforto, não é que faça uma refeição, não é que tenha que fazer uma refeição, mas que lhe dê algum conforto para que consiga iniciar o seu sono de forma confortável e que não acorde durante a noite, porque é isso que nós não queremos, que acorde durante a noite para comer ou para ir à casa de banho, está bem? Ok, obrigada. Bárbara, ficou esclarecida? Sim, obrigada. Okay. Olha, temos que ser, parece para ser um bocadinho mais sucinta, porque só falou a Bárbara e ainda temos mais 4 ginastas. Então vá. E, portanto, aquilo que eu propunha agora era que falasse o Henrique, eu vou ligar o microfone, sempre para ser um rapaz, para ter uma pergunta diferente. Portanto, perguntas objetivas e Raquel, por favor, as respostas objetivas, que nos dá mais ou menos 3 minutos para cada um, pergunta e resposta, está bem? A dúvida que eu tenho, acho que é uma dúvida um bocado geral, tem a ver com o pequeno almoço. Qual é o pequeno almoço ideal para um atleta? O ideal serão uma peça de fruta natural e de fruta da época e de preferência do nosso país, portanto portuguesa, tem as propriedades, ou que está sob o efeito das propriedades ambientais que possivelmente o Henrique vive, portanto nessa zona onde vive, uma porção de hidratos de carbono, ou melhor, neste caso cereais, podem ser cereais de pequeno almoço, pode ser por exemplo o pão opte sempre por mistura, como o nome indica, tem mistura de cereais, portanto também dá-nos mais saciedade, e depois uma porção de laticínios, pode ser leite, pode ser iogurte, evite adicionar açúcar ao leite ou ao iogurte, julgo que não o fará, e no iogurte que seja, por exemplo, o iogurte portanto de aroma, que sem grandes, aquelas coisas que se misturam, não é? Os M&M's, aquelas, e os cereais, se forem cereais de pequeno almoço, os cornflakes ou os da aveia, evitar também tudo o que sejam choca-piques, portanto, que tenham muitas cores, pronto, e portanto, e no pão, como é lógico, pode colocar, depende se vai fazer um treino mais direcionado para a força, pode colocar, por exemplo, fiambre, ou por exemplo pode colocar marmelada ou queijo, portanto de baixo teor em gordura, portanto não é nada diferente para a população em geral, tem que ser específico de acordo com as suas necessidades. Agora só mais ainda sobre o pequeno almoço, eu procuro muita informação na internet e vejo que há muitas pessoas que usam, por exemplo, a manteiga de amendoim no pequeno almoço. Sim, é mais saudável do que a manteiga normal. Okay. Mas deve comer pão com manteiga e não manteiga com pão.
Olha, eu vou dizer, Raquel, que com essa resposta acabaste de deixar muito feliz uma adolescente que faz ginástica e que vive Que eu aqui. conheço. Conheces. Pois. Essa resposta foi mesmo de muito agrado aqui em casa. Então agora passava a palavra, obrigado Henrique, passava a palavra para a Margarida para nos dar assim também uma pergunta mais da rítmica, que tem sempre também características um bocadinho diferentes daqueles que são bases, talvez mais parecido com aqueles que são volantes. E portanto a Margarida, se puderes ou se quiseres fazer uma pergunta, eu vou ativar o teu microfone, já deve estar. Não está? Está agora. Boa tarde. Perguntas. Se devemos dormir as... Não estou a ouvir muito bem, Margarida. Boa tarde. Sim. Se devemos dormir as mesmas horas que o habitual, quando estávamos nos treinos. E a outra era, eu sempre tive muita massa muscular e na rítmica quer-se o contrário, ter uma linha diferente. E mais ou menos o que eu não devo de comer, tendo em conta que não quero aumentar o peso nem a massa muscular. Percebeu? Entendeu? Sim. Portanto, ora bem, relativamente às horas, eu não lhe posso dizer se deve dormir as mesmas horas habituais, porque eu não sei quantas horas é que costuma dormir. Consegue-me dizer assim mais ou menos? 7, 8 mais ou menos. Que idade tem? 17. Tem 17 anos. Tem 17 anos, é atleta de ginástica rítmica, treina quantas vezes por semana? 6. 6 vezes. Pronto, na sua idade deveria dormir cerca de 10 horas. E dorme quantas horas? Desculpe, já me disse 7. 7 a 8. Portanto, neste momento, no período de confinamento, o ideal seria que, e certamente que o seu sono, por exemplo, no dia que não tem treino, que há de ser o domingo, se calhar dorme um bocadinho mais do que nos outros dias, ou não? Sim. Pronto. Isso normalmente é um indicador que o sono que está a fazer nos outros dias da semana é mais reduzido, portanto, do que aquilo que deveria ser. Portanto, está num período ótimo, num momento ótimo para poder, entre aspas, recuperar o seu sono, porque recuperar o sono, como se diz, o sono perdido é muito difícil de recuperar, portanto ele já foi perdido. Mas na verdade o ideal seria que conseguisse deitar-se agora ligeiramente mais cedo e tentar levantar-se, portanto, à hora que deve efetivamente levantar-se. E portanto começar não sei que horas é que se costumava deitar. Mais ou menos às 10, 10 e meia. E a que horas é que se levantava? Às 5? 5, 6, depende, porque eu depois ia para a escola e tinha que apanhar transportes. Pronto, então se não interferir possivelmente com os seus horários de treino, porque isso deve ter possivelmente essa flexibilidade com o treino, o ideal será sempre, portanto, não ter que se levantar às 6 da manhã e, portanto, conseguir levantar-se por volta das 8 da manhã. Portanto, se deitar às 10 da noite e levantar-se às 8 da manhã, consegue dormir essas 10 horas. Isso seria o ideal, está bem? Certamente que terá mais ganhos, quer em termos de rendimento no treino, quer também na sua composição corporal, que é um aspecto que me estava a dizer. Portanto, você não quer aumentar nem a massa corporal, nem o seu peso corporal, sim? Agora, eu questiono-a mesmo se é mesmo massa muscular, desculpe. Se é mesmo massa muscular que possui, portanto, se é esse aumento de massa muscular, mas posso-lhe já dizer que o que deve evitar são fritos, assados, tudo o que sejam produtos de pastelaria, portanto, bolos, biscoitos, bolachas, M&M's, gomas, já acredito que já tenha esses cuidados, mas muitas vezes em casa, por facilidade e pela dinâmica,
portanto, das famílias, nem sempre os assados, nem sempre os grelhados, os estofados ou os cozidos são opções viáveis, porque as pessoas já chegam muito tarde a casa, já deixam as coisas mais ou menos feitas e, portanto, há que optar mais por esse tipo de processo de confeccionamento dos alimentos, portanto, os grelhados, os cozidos e os estofados, em detrimento dos assados e dos fritos, está bem? Ok, obrigada. Ok. Então agora pode ser a vez da Francisca. Exatamente. Francisca, o microfone é teu. Olá. Eu tinha também duas questões. A primeira tinha a ver com os lanches, digamos assim. O que é que se deve comer, o que é que se não se deve comer, se são obrigatórios. E a outra era à noite. Por exemplo, se sopa ao jantar, chega, só. Então, Francisca, o que me perguntou foi se os lanches... Foi lanches, não foi que me perguntou? Sim. Não se ouviu muito bem. Ok, os lanches. Só chega, ok. Então, relativamente aos lanches, olha, eu costumo lhe dizer uma coisa. O fruto proibido é o mais apetecido. Portanto, se eu lhe disser que você não pode comer chocolate, você vai me dizer, está bem, eu deixo de comer chocolate. Relativamente aos lanches, ou melhor, esta até foi mais relativamente ao chocolate, mas, e porque muitas vezes entristece-me que às vezes as pessoas, por exemplo, ao almoço, as pessoas não, alguns atletas, ao almoço comem muito pouco, até retiram algumas porções de alguns grupos alimentares que são importantes, por exemplo, o grupo dos cereais derivados e tubérculos, em que alguns atletas comem só, por exemplo, um bife e uma salada de alface e tomate e não comem o arroz, a massa ou a batata, porque acham que os hidratos de carbono fazem muito mal e que vão ser os principais responsáveis pelo aumento do peso corporal. Bom, e portanto há que ter em consideração que a nossa alimentação deve ser variada e deve ser diversificada. E, por exemplo, você, que idade tem? 15, vou fazer 16 este ano. Pronto, você com 15 anos deverá consumir, por exemplo, 4 peças de fruta por dia. E se você já consumir uma peça de fruta ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, já faz 3. Portanto, ainda lhe sobra uma peça de fruta, uma porção de fruta que deve consumir noutro momento do dia. E um desses momentos é o lanche. O lanche é um bocadinho como que enviar sinais ao nosso corpo a dizer assim, eu não estou esquecida de ti, portanto eu sei que a seguir vem o almoço ou vem o jantar e portanto eu vou comer para tu ficares um bocadinho mais descansado. E portanto o lanche não tem o objetivo do pequeno almoço, portanto de fornecer a energia que nós devemos consumir ao almoço, ao jantar ou ao pequeno almoço, mas sim uma energia de menor, portanto, quantidade, no sentido de não aumentarmos a nossa sensação de fome para o almoço ou para o jantar. E, portanto, nesse sentido, não é proibido, ou não deve ser proibido, e porque eu acho que o fruto proibido é o mais apetecido, como eu já lhe disse, não é proibido não fazer lanche. Assim como também não é proibido fazer lanche. É aconselhável. Agora, tudo depende, por exemplo, imagine, você se toma um pequeno almoço muito tarde, depois não vai conseguir, se calhar, ter as 3 horas ou 2 horas e meia até ao almoço. Portanto, aí já não vai fazer possivelmente um lanche. E eu prefiro que você faça o pequeno almoço do que levantar-se já à tarde, não fazer pequeno almoço e fazer um lanche à meia da manhã. Percebe? Portanto, a obrigação prende-se com fazer o pequeno almoço ou a refeição até 30 minutos após o acordar. Se o seu pequeno almoço for cedo, ou melhor, se levantar cedo, faz o pequeno almoço. Se não, faz o lanche à meia da manhã. E digo-lhe isto, portanto, não tem que ser um lanche reforçadíssimo. Portanto, tem que ser algo, por exemplo, um iogurte líquido, que é o que leva para o treino, que saiu do frigorífico lá de casa e que você, no instante, enquanto chega ao balneário,
bebe, portanto vai do metro até ao pavilhão, não sei se é o caso, mas bebe o iogurte líquido num instante, portanto você não tem que se preocupar com absolutamente nada. E efetivamente recebeu ali uma quantidade de energia que vai ser importante para o seu treino e que também lhe vai causar essa sensação de saciedade e de bem-estar. Relativamente à sopa ao jantar, não chega. Não pode ser só sopa, tem que ser sopa, tem que comer o prato principal e tem que comer uma fruta de sobremesa, está bem? Sempre acompanhado com a ingestão de água. A sopa não chega, vocês que são atletas gastam mais energia do que os vossos pais que não são atletas e portanto está num momento de crescimento e de gasto energético elevado com os treinos e com a sua atividade diária, mais a atividade do treino. Portanto deve fazer essa refeição completa. Porquê? Porque também só a partir dessa refeição completa, variada e equilibrada é que você vai conseguir buscar os nutrientes, os vários nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar e para trabalhar e para treinar e para competir, percebe? Quando você só come sopa, está a restringir, está a oferecer apenas um bocadinho dos nutrientes, quando o nosso corpo precisa de outros nutrientes diferentes que não estão na sopa, portanto precisa, que estão na carne, ou no peixe, ou nos ovos, ou no arroz, ou na massa, ou na batata, está bem? Ou na fruta. Ok, Raquel, temos 1 minuto, ou já estamos em cima da hora, e ainda falta falar o Miguel, que é o último que ainda não falou e que também tem uma característica em termos de desempenho na ginástica diferente do irmão Henrique, porque o Henrique é base e o Miguel é volante e, portanto, as características alimentares provavelmente também serão diferentes, não é? Sim. Miguel, és tu. Sim, eu tinha só uma pergunta. O que é que achas sobre fazermos exercício em jejum? Miguel, que pergunta difícil. Foste o último, mas fizeste uma pergunta. Olha, eu vou-te dizer que há uma corrente da fisiologia que preconiza benefícios ao nível da eliminação mais acelerada da massa gorda com esse tipo de procedimento. E apenas, ou das poucas publicações científicas que existem, por exemplo, uma delas é na artística masculina. Mas vou-te dizer que, nesse caso, é necessário, para já deve ser uma opção em situações muito específicas em que é necessário uma perda de massa gorda num curto espaço de tempo. Mas que, e também não deve ser uma prática que seja muito prolongada no tempo. Mas antes de tudo, é muito, muito importante primeiro que o atleta seja acompanhado do ponto de vista clínico e do ponto de vista nutricional de forma muito estreita, porque as consequências a curto prazo, não só a longo prazo, mas a curto prazo podem ser muito nefastas. Nefastas quer dizer negativas, perigosas, está bem? Que idade tens, Miguel? 16, vou fazer 17. Eu não sei o teu peso, não sei a tua composição corporal, o peso não chega, às vezes podemos ter uns falsos magros, mas, portanto, é importante saber a distribuição dos tecidos corporais, mas essa, no meu ponto de vista, não é uma estratégia considerada saudável, mesmo para um atleta de competição, que nós já sabemos que o desporto de competição nem sempre conseguimos ter algum respeito por algum descanso que o nosso corpo às vezes precisa, porque são mesmo as exigências do treino, por isso é que o desporto de competição não é para todos, não é só para alguns, mas efetivamente não me parece que seja saudável e, portanto, muito menos fazer sozinho, está bem? Sim. Que existe, ainda há pouca coisa sobre isso, percebes? Nos atletas, e por isso daí o meu receio, principalmente em ginastas. Por isso daí o meu receio de te poder dizer vai em frente, vai correr bem. Obrigada. Já agora, antes que o Paulo que o Álvaro me corte o microfone, se vocês tiverem mais alguma questão, alguma dúvida que depois entretanto vos surja e queiram falar comigo, através da Federação podem ter acesso ao meu e-mail ou ao meu contacto, está bem? E eu posso vos ajudar no que vocês precisarem. Estejam à vontade e desejo-vos muitas felicidades a todos. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.
Obrigada. Muito obrigado nós, a Federação é que agradece a vossa disponibilidade e mantenham-se em segurança e mantenham-se ativos e um dia desses, muito brevemente, nos iremos encontrar no ginásio e nos pavilhões a fazer competições outra vez. Tá? Parabéns a todos e obrigado. Obrigada. Ok.